Utilizar informantes de polícia pode ser desastroso, porque eles têm seus interesses e inocentes podem ir presos. Utilizar um informante de polícia faz parte de muitos processos criminais no Brasil e no mundo. Ele deveria só orientar uma linha de investigação ou uma pista a seguir. É comum o investigador recorrer a um informante ao se defrontar com um caso em que a dificuldade de chegar ao culpado logo se apresenta. Por isso, mesmo sendo válido buscar uma informação que possa acender alguma luz e ajudar a solucionar um crime, todo cuidado é pouco. É preciso separar o joio do trigo. Antes de responsabilizar um suspeito, policiais ou agentes do judiciário devem ter cuidado, principalmente em decisões baseadas em denúncias. Um informante pode ter vantagens ao submeter um inocente aos horrores de uma prisão. Tem que ter em vista que é necessário uma investigação eficiente, uma investigação de um crime, e que essa investigação seja feita de uma forma onde se realize atos necessários para elucidar uma infração penal, um crime que ocorreu, apurando uma autoria, quem foi o seu autor, né? A materialidade, as circunstâncias de uma infração penal, mas de forma diligente, de forma eficiente, e que também tome, né, o seu devido cuidado para que não seja feita de forma a admitir uma prova ilícita, uma prova ilegal, né? Porque a investigação policial, ela precisa ser, então, eficiente. E como que vai alcançar essa eficiência? Se você buscar ali adequadamente quem foi o autor dessa infração penal. O que é cadeia de custódia? É a garantia de que aquela prova foi colhida e não teve mácula, não teve nenhuma intervenção de qualquer natureza. Por exemplo, uma filmagem num ambiente. Como é que se chegou aos autos aquele suporte ali, aquela informação, aquela imagem? Passamos e pegamos. Não é assim. Mandou o tira ir lá buscar, pegar. Não, tem toda uma normativa, tem que saber onde estava, qual é o HD que estava, qual é o computador que estava, tem que fazer uma apreensão correta, tem que ter um perito que faz a apreensão, tem que ter uma análise. Por quê? Porque pode acontecer de a prova não prestar, porque não se tem certeza se houve ou não edição. Quando você diz quem é o responsável pela negligência, por uma falta de investigação ou por uma investigação policial ineficiente, deve-se analisar o caso concreto. Por vezes, aquela falha pode não ter sido de uma investigação, mas de um órgão acusador. Então, o órgão acusador pode não ter tomado a devida providência diante de uma investigação policial feita adequadamente. Ou, simplesmente, essa investigação, lá no início, no âmbito, por exemplo, do inquérito policial, não foi feita de forma adequada. Quem que vai ser o responsável? A depender do caso concreto. Mas o que deve ser claro é que a negligência, a responsabilidade por uma investigação policial ineficiente ou por um processo penal ineficiente pode ser de quem? Tanto do país, no âmbito interno, quanto pelo próprio Estado, no sentido de país, no âmbito internacional. Ficar apenas com o que diz um informante é a forma mais simples de resolver um caso. Mas o que está em jogo é a liberdade de alguém. É mais do que obrigação investigar cuidadosamente antes de acusar e condenar um cidadão em nome da justiça.